Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de volta pra falar sobre o segundo ano, dar umas dicas e fazer como eu fiz no outro vídeo do pré-grado. Se você não viu, é só clicar aqui em cima ou aqui no box de descrição que vai ter lá o conteúdo certinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, mandar pros seus amigos e me seguir lá no Instagram também, porque eu sou super ativa por lá. Adoro postar sobre minha vida. E é isso, bora pro vídeo. O segundo ano, ele é um pouco diferente do pré-grado. Você já tem algumas matérias específicas que são obrigatórias e também tem matérias eletivas que também são obrigatórias, mas que você pode escolher qual que você quer fazer. De matérias principais e obrigatórias, temos o combo de histo, êmbrio e genética, anatomia e APS 2. Sim, aquela matéria que você teve lá no pré-grado, 1, agora você vai ter o 2. Além dessas matérias, a gente tem inglês 1, informática 1 e 2 matérias optativas que, se eu não me engano, tem 3 opções e você tem que escolher 2. Bora falar um pouquinho sobre histo, êmbrio e genética, né? Histologia é... Histologia, cara, estudo dos tecidos, né? E então você vai ter uma matéria bem densa, com muita matéria. Dentro de histologia, você estuda um pouquinho também de histologia celular ali, sabe? Tem um pouco desse conteúdo. A melhor professora para você assistir as aulas é a Bilon, porque é ela que faz as provas de histologia. Então, mesmo se você não cair na comissão que ela dá aula, é interessante você pedir para assistir as aulas dela. Ou se tiver, por exemplo, uma aula no Zoom, você pode assistir a aula dela. A segunda matéria é embriologia e você pode assistir as aulas da Tomasso. Você vai aprender, assim, como uma historinha, toda a formação de nós, né? Do ser humaninho ali dentro da barriga da mamãe. Então, é uma matéria muito legal e muito difícil ao mesmo tempo, né? E aí já fica a dica de você estudar como se fosse realmente uma historinha e entender processo por processo. E a terceira matéria do combo é genética. Vai estudar um pouquinho sobre síndrome de Down, síndrome de Turner, enfim, todas essas doenças e enfermidades que são causadas geneticamente, né? E que passam geneticamente de pai para filho, enfim. É uma matéria muito legal. E sobre o material, a cátedra de EG, né, de histo-embriogenética, sempre fala sobre os livros que vocês têm que usar. E no segundo ano, sempre estude por livros. É claro que os resumos, inclusive eu vendo resumo, são ótimos para você ter uma base, para você seguir ali mais ou menos o que as pessoas já passaram e caíram na prova, mas você precisa ter uma base teórica de livros para poder responder uma prova oral, por exemplo. Com relação à genética, não tem livro, a própria faculdade disponibiliza um material. É muito importante você ter em conta que é um conteúdo muito extenso, então você tem que sempre se organizar muito para assistir as aulas já estudada a matéria. Então você primeiro estuda a matéria pelos livros, resumos, enfim, e depois você assiste a aula para você aproveitar mais as aulas, né? A segunda matéria do segundo ano é anatomia, e é muito diferente da anatomia do pré-grado. Primeiro que ela é dividida em 3 partes: locomotor, neuro e espláqueno. A parte de locomotor a gente vai ver muito músculo, articulação, ossos e todo esse processo dos membros, enfim, né, movimentos, essas coisas. Já na parte de neuro a gente vai estudar a nossa cabecinha. E espláqueno a gente vai estudar muitos órgãos aqui e funcionamento de algumas coisas. Como eu disse, é muito importante prestar atenção no que a cátedra fala com relação aos livros para você estudar. E uma dica de professor para você assistir é a Castechano. As aulas dela são perfeitas, principalmente de neuro, e ajudam muito a entender. Então, se você não cair nessa turma dela, pede para assistir que vale a pena. De verdade, sério, são sensacionais. Com relação a inglês e informática, são matérias super tranquilas. Não tem muito o que falar não, porque é bem tranquilo. Em inglês a gente aprende questão de nomes em inglês de algumas coisas, de ossos, de tecido, de órgãos. E informática é um pouco de Excel, PowerPoint, essas coisas, bem chato. Já a PS,
a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter APS teórico e APS prático. O APS teórico a gente vai ver praticamente a mesma coisa do pré-grado, só que um pouco mais aprofundado. E a parte prática a gente vai falar sobre tensão arterial, sobre signos vitais e acho que é mais ou menos isso mesmo, a parte prática. Não tem material livro, né? É como eu disse, a mesma coisa do pré-grado, a própria faculdade disponibiliza esse material para você estudar. Então assista todas as aulas e preste atenção no material ali, que é o que cai na prova. Em relação às provas, diferente do pré-grado, as provas são separadas. É uma prova de histoembriogenética, uma prova de anatomia, uma prova de APS, e tudo isso você tem que passar, né? Diferente do pré-grado, você pode dever uma matéria para o ano seguinte, mas você só pode fazer o ano seguinte, as finais, se você tiver todas as finais deste ano aprovadas. Deu para entender? É confuso. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, deixa nos comentários que depois eu explico melhor para vocês. As provas, normalmente das ERAs, que são as parciais, elas são de múltipla escolha, de choice, né, como a gente chama. E as provas finais, elas têm uma modalidade choice e uma modalidade oral. Sim, tem prova oral. E para estudar para essas provas orais e de múltipla escolha, eu recomendo muito que você faça questões antigas, faça provas antigas e responda bolichas. Ai, mas eu já tô dando dica, né? Então vamos para as dicas. Dicas para o segundo ano. A primeira dica é assista a aula com os melhores professores, porque são esses que fazem as provas ou que ajudam a entender melhor a matéria. A primeira parte de anatomia, eu recomendo que você assista com o Dr. Barceló ou com o Pablo, aí, né, logicamente com a Castechano. Já embriologia, Tomasso, não tem como. Histologia é a Bilon. E genética você pode escolher qualquer professor, porque é bem tranquila a matéria. Esses professores é bom você assistir e anotar tudo que eles falam, porque o que eles falam é o que cai na prova e é o que eles perguntam, né, numa prova oral. Então é muito importante anotar tudo e prestar atenção nas aulas. A segunda dica que eu tenho pra vocês é: aproveite aquele momento de rotina que vocês criaram lá no pré-grado e sigam, e não deixe acumular matéria, porque é muita matéria, é muita coisa que vocês têm que aprender, que vocês têm que lidar, então não deixe acumular matéria. Até porque uma matéria depende da outra, então, sério, não acumule matéria. A terceira dica que eu tenho pra vocês é: conforme vai passando os conteúdos, já vai se preparando para uma prova final. Ou seja, teve um conteúdo essa semana, já responde as bolichas dessa semana como você responderia para a prova final. Porque daí, quando você for estudar para a prova final, né, ali no final do ano, você já vai ter ali um conhecimento e as respostas prontas. Então é só você relembrar aquilo. Eu não fiz isso e eu me lasquei, porque daí eu tive que responder bolicha no final do ano, faltando 15 dias para a prova final da matéria do ano todo. Dei conta? Não dei conta, mas pelo menos passei. Por último, a quarta dica que eu tenho pra vocês é: se apresentem pras provas, mesmo se você não estiver confiante. Eu sei que é muito difícil a gente querer se apresentar pra prova quando a gente não tá ali com o conteúdo em dia, mas pode ser que caia aquilo que você sabe. Não vai cair toda a matéria do ano todo, sabe? Vai cair um pouquinho de cada matéria. Tem as matérias principais, né, que sempre cai, mas é importante você se apresentar, porque vai que você deixa de passar uma oportunidade. E aí a gente tem 3 chances de fazer uma final. Aproveitem as 3 chances. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que tenha sido útil, que eu tenha ajudado vocês. Queria lembrar que eu vendo resumos do segundo ano. Se você tiver interesse, é só deixar aqui embaixo. Eu vou deixar o primeiro link, vai ser o link pra venda, né, pra compra do resumo no Hotmart. Mas se você quiser um descontinho pra pagar por transferência bancária, essas coisas, é só falar comigo aqui. Ou lá no Instagram, @perdidaembaires. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de mandar pro seu amigo que tá indo pro segundo ano. Tenho certeza que ele vai gostar.